Eu não sei como você lida com a fé, com a espiritualidade, mas talvez você se identifique com algumas dúvidas que surgem ao longo do caminho. Dos 3 anos até os 15, eu estudei numa escola evangélica presbiteriana e eu aprendi muito sobre a Bíblia, sobre a doutrina, sobre as histórias. Eu participei da igreja, fui batizada na igreja, fiz profissão de fé aos 13 anos de idade. Eu me sentia totalmente pertencente àquele lugar. E conheci muitas pessoas, mas conforme o tempo foi passando, eu fui tendo muitas dúvidas. E eu não conseguia encaixar o que eu aprendia com a vivência, com os exemplos que eu tinha, com os extremos, com os julgamentos de, por exemplo, por que é que alguém que é cristão se incomoda tanto com aquele que tem outra religião ou não acredita em Deus? Claro que existem muitas pessoas boas e muitas pessoas que seguem o exemplo ali da Bíblia, mas existem muitos que confundem a cabeça, principalmente quando você é mais novo e, e quer converter a todo custo a pessoa, dizendo que se isso não acontecer, a pessoa vai ou para o céu ou para o inferno. Então, a religião, a espiritualidade que eu queria que fosse leve, algo assim tranquilo, parecia pesado, parecia na base do medo. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não for fazer, se você não for na igreja, vai acontecer isso. Uma rigidez que aquilo não encaixava comigo. Eu não conseguia enxergar Deus, Jesus, nessa posição de, de autoritário, sendo que, poxa, é amor, é ajuda ao próximo, é você ser feliz, buscar o que faz sentido para você. E ao longo do tempo eu fui me questionando sobre isso e conheci outras pessoas, muitas viagens, e você vai conhecendo um pouco das outras religiões e você tenta ali se encaixar em alguma. Eu me considerava cristã. Hoje eu me considero livre. Eu tenho uma espiritualidade livre. Por quê? Em 2018, eu tive meu primeiro contato com o yoga, com a meditação, e foi muito especial. Foi a modalidade que eu mais me senti viva e entregue e feliz. Eu me machuquei e eu fui obrigada a procurar uma atividade que exigisse, que fizesse alongamento. E eu lembro que foi uma luta eu ir pro yoga, uma luta interna, porque eu teria que falar para as pessoas que eu tô fazendo yoga. E como é que eu ia falar isso, sendo que eu sou cristã? Por que que isso estava tão forte na minha cabeça? E é claro que é por conta da imposição de várias referências que eu tinha no meio cristão. E como é que eu ia justificar? Eu não sabia, eu só sentia. E fui fazer, e foi assim, uma das melhores experiências. Quando eu parei, quando eu fiz a primeira meditação, as primeiras aulas, e eu me senti ótima. Era aquilo. Era. Nossa, eu não. Eu não queria sair dali. E no mundo agitado, na correria, porque eu me machuquei por conta de
eu sou corredora de rua e eu tava numa sequência de corridas e o meu corpo não aguentou e eu tive que parar. Então eu tava muito acelerada. E a primeira aula foi difícil, porque meditação não é fácil você organizar os pensamentos, só que conforme vai passando o tempo, você vai se identificando quando você realmente está aberta, né, a conhecer. É a minha personalidade, né? Cada pessoa tem sua experiência. E foi muito gostoso. Eu vi ali que existia um outro tipo de religião, um outro tipo de modalidade que me fazia mais feliz. Só que com o tempo também, muitas coisas acontecem, acabei não praticando tanto e conhecendo outras pessoas, mas sempre indo e vindo, indo e vindo. É algo assim que depois que eu comecei, eu nunca mais larguei. Eu parava um pouco e voltava. E para mim foi muito importante ter contato com outras pessoas de outras religiões. E eu fui entendendo que a regra, os mandamentos, a forma de viver, é tudo basicamente a mesma coisa. Só muda o nome. Então você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode machucar ninguém, você não pode, um machucar que eu digo é matar. E você não pode fazer nada disso. Cobiçar mulher do próximo, não, essas coisas que são os 10 mandamentos, eles estão introduzidos de alguma forma em todas as religiões. E quando você entende isso, eu fico pensando, como é que alguém de uma religião X pode julgar o coleguinha da religião Y, dizendo que ele não vai ou para o céu ou para o inferno, porque ele não acredita, porque ele não é convertido? E detalhe que sempre ficou na minha cabeça foi que eu moro no Brasil, nasci no Brasil, e aqui a religião predominante é o cristianismo. Então, existia desde sempre uma alta probabilidade de eu ser cristã. O meu meio é cristão. Todas as pessoas que eu conhecia são cristãs, seja católica ou evangélico. Então, esse caminho, era um tanto previsível. Agora vamos pensar se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, onde lá a religião predominante é o Islã, que a família, que tudo ao redor é o Islã. Alá, profeta Maomé. Como é que eu vou julgar a colega que mora lá, que nasceu lá na Arábia Saudita, falando que ela vai pro céu ou pro inferno, porque ela não se converteu ao cristianismo, que ela não aceitou Jesus? Como é que ela lá vai ter o mesmo conhecimento que eu aqui e vice-versa? A mesma coisa se eu tivesse nascido na Índia, o hindu. E se eu tivesse nascido em outros lugares também, tem outras religiões. Então você entende que a questão geográfica também ela é muito importante. E como é que você tem tanta certeza da sua fé a ponto de você falar do outro? Você querer que o outro acredite e tenha fé no mesmo que você, só porque você acredita. Então, é por isso que eu me considero espiritualidade livre. Eu não consigo entender o porquê desse julgamento com
as outras religiões. Eu acho que não tem necessidade de você querer colocar a goela abaixo alguma coisa na cabeça de outras pessoas. E o que precisa ser feito é você se cuidar a ponto de você ser exemplo. E se o outro achar interessante a sua forma de viver, a sua espiritualidade, ele chega e pergunta e você orienta. Mas não que você vai impor. Cada pessoa tem uma vida diferente, uma história diferente. E cada pessoa também precisa de uma forma de espiritualidade e religião diferente. Por exemplo, a minha mãe, ela vai numa igreja neopentecostal. E foi graças a essa igreja neopentecostal que ela despertou para se divorciar do meu pai, onde ela passou muitos anos sofrendo violência doméstica. Foi essa igreja. Acontece que nessa mesma igreja, eu também fui, e lá eu tive a primeira crise de ansiedade da minha vida. Olha o extremo. Eu senti que eu ia ter um treco lá na igreja. No entanto que a primeira vez que isso aconteceu, eu achei que a minha pressão estava caindo. Mas na verdade eu estava com todos os sintomas de uma crise de ansiedade. Por quê? Porque a igreja neopentecostal, ela é barulhenta. Ela tem um estilo mais de gritar, é uma religião fervorosa. E para minha mãe faz sentido. E foi através dessa religião que ela conseguiu despertar. Então, joia, que bom! Fico feliz dela ter encontrado um caminho que tenha tocado no coração dela. Agora, para mim, não faz sentido. Eu voltei lá, tive de novo. Por quê? Porque esse fervor, esse jeito, para mim não faz sentido. Por conta de traumas do passado, de muita gritaria, de muita rigidez, e eu não gosto disso. Eu gosto do silêncio. Então é por isso que o yoga para mim, a meditação, nossa, eu me sinto em paz. Eu não gosto desse fervor, dessa gritaria. E já para minha mãe, no sentido do yoga, do silêncio, para ela não ia desenrolar. E aí você vai vendo que existem pessoas que precisam de um direcionamento externo e existem pessoas que não. No meu caso, outro detalhe, louvor de igreja. Eu amo louvor de igreja. Desde de criança, por conta da igreja, conheço muitas músicas evangélicas e eu amo louvor. Mas eu não gosto, por exemplo, no meio do louvor, o pastor ou a pessoa começa a falar, ou começa a pregar, ou começa... Nossa, me desconcentra total, porque eu gosto do louvor, da música, mas não da falação. E não que seja ruim, não é que me faz mal, é só me incomoda, porque eu gosto do silêncio, eu gosto da tranquilidade, não da agitação. E são detalhes que você vai vendo com o tempo e eu não entendia e eu reprimia isso. E eu achava estranho eu, por exemplo, falar que eu não sou cristã. Só que eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas eu também acredito no universo. Eu acredito que faz sentido a astrologia, os planetas, os signos. Faz sentido. De alguma forma, tudo está conectado. E quando alguém fala, eu sou da religião X, eu ouço. E tá tudo certo. Se faz bem para a pessoa, quem sou eu para falar alguma coisa? Teve um dia que eu fui eu fui resolver um problema e passei na frente de uma loja de Umbanda. Eu nunca tinha entrado. Resolvi entrar. Conversei com a proprietária.
Ficamos conversando um tempo. Ela me contou várias histórias de pessoas que passam na frente da loja, jogam pedra, xinga, fica falando que é do diabo e ofende. E pessoas que são cristãs, pessoas que são da igreja, e ela não entende por que que fazem isso. E eu fiquei ouvindo tudo aquilo, horrorizada, porque a pessoa tá ali trabalhando, ela tá ali, é a fé dela, e por que alguém chegar ali e tacar uma pedra na loja dela? Eu não, na minha cabeça isso não entra, não entra. Eu não consigo achar isso normal. E eu entendo que algumas pessoas precisam de uma doutrina, precisa de um direcionamento e precisa de uma pessoa ali externa apontando o que é certo, o que é errado, falando da Bíblia, interpretando a Bíblia. E eu respeito isso muito. Existem pessoas muito inspiradoras nesse sentido. Mas eu também penso que às vezes é muito mais fácil você buscar fora porque você não se olha, não confia totalmente em você, a ponto de você ficar em silêncio e lidar com seus próprios pensamentos, com seus próprios traumas, com suas próprias dores. Então você busca fora. E não é certo nem errado. Eu só acredito que buscar fora é um pouco mais fácil do que você encarar a sua própria vida, você encarar os seus erros, seus acertos, você vê que você não é nada santo, ninguém é santo. E ao mesmo tempo se comprometer com mudanças. Então, nesse dia que eu fui nesse local, nessa loja de Umbanda, e conversei com a moça, ali eu já quis entender um pouquinho também como é que funciona, porque eu não conheço ninguém. E aí eu lembro perfeitamente que ela falou que ela gostava muito porque tinha música, porque tinha tambor. Aquilo pra mim foi o suficiente. Eu que gosto do silêncio, quando ela falou do tambor, eu já falei, nossa, não é pra mim. Porque se algo ali me tocasse, eu poderia conhecer tranquilamente. Mas esse detalhe foi muito importante. Então, pronto. Então, não é que não vou, não quero ou preconceito. Não, sim, não encaixa com a minha personalidade. E essa é uma conversa que eu resolvi ter porque para mim sempre foi muito difícil a questão da espiritualidade, religião. Eu não me encaixei em nada. Eu não me encaixei. E quando eu converso com alguém que é muito extremista, muito rigoroso, me dá um negócio que eu falo, nossa, não sei se compensa continuar a conversa. Então hoje eu não vou na igreja. Mas eu posso amanhã ir na igreja se eu quiser, por conta do louvor, ou se eu quiser, às vezes, deixa eu ver qual é a mensagem do dia. Não existe, eu nunca mais vou em tal lugar. E eu acho que isso que me deixa leve, feliz e livre, porque se eu quiser amanhã ir numa igreja católica, eu vou. Se eu quiser numa igreja evangélica, eu vou. Se eu quiser conhecer qualquer local assim religioso, eu vou. Por quê? Eu tenho muito forte dentro de mim a base, a ética, o que é certo e o que é errado no meu ponto de vista. Agora, às vezes, no ponto de vista do outro é diferente. Então, eu sigo a linha que eu acho que faz mais sentido. Mas nem todo mundo é obrigado a isso. E talvez o motivo de eu fazer esse vídeo principal seja, primeiro, firmar isso em mim, porque sempre foi uma dúvida em relação ao falar para as pessoas, ao expor, não ao viver. E também mostrar que
não precisa rigidez, não precisa você ficar ali a todo custo tentando converter o coleguinha. Todo mundo tem seu momento, todo mundo tem sua fase. E você só precisa ser luz e exemplo. Porque quem quiser vai vir te procurar. É o seu exemplo. É a sua luz que ilumina. Não é sua voz. Aqui eu posso conversar, contar a minha opinião, a minha história, mas eu não posso colocar na sua cabeça para você também ser uma espiritualidade livre. Não, não posso fazer isso. O que eu posso fazer é mostrar a minha forma de viver. E depois que eu entendi tudo isso, eu vivo muito mais tranquila. Existem problemas, existem desafios, existem situações que você não sabe às vezes como resolver, mas você encontra saída em algum silêncio, quando você tá meditando, quando você tá pensando. Então, por hoje, essa foi a conversa e vou falar mais sobre astrologia, numerologia, universo, porque são assuntos que me acompanharam por muito tempo. Yoga, meditação, e me faz muito bem. Então, por hoje é só, e até o próximo vídeo.